Nesse vídeo aqui eu vou assistir com vocês e vou, apresentar contrapontos a um corte que foi feito de uma participação da Ana Beatriz, que eu acho que é uma psicanalista ou uma psiquiatra. Conheço bem essa mulher, conheço também por meio de cortes, né? Lá no Inteligência Limitada, o podcast do Vilela, no qual ela fala sobre Red Pill, sobre as escrituras, né, a Bíblia, e sobre Yeshua, ou Jesus, como ela chama. Olha, dona Ana, eu já vi alguns cortes muito bons de Vossa Senhoria falando sobre psicanálise, psiquiatria, psicoses, mas olha, sobre Red Pill, as escrituras, e sobre Jesus, ou Yeshua, tá precisando fazer um upgrade, hein, minha senhora? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Então, nesse vídeo, eu vou oferecer contrapontos à Ana nessa participação que ela fez lá, falando sobre esses assuntos que há anos eu já falo aqui no canal. Quero deixar claro desde já, como sempre, né, nos vídeos respostas que eu faço aqui, eu não tenho nada contra a Ana Beatriz. Conheço muito pouco sobre ela. Como falei, só conheço por meio de cortes. Nunca li nenhum livro, nunca vi nenhuma entrevista mais extensa, então não tenho nada contra ela, tá? Vou simplesmente apresentar contrapontos àquilo que ela falou aqui no programa, nesse corte do Vilela sobre Red Pill, sobre as escrituras e sobre Yeshua, tá? E vou fazer de uma forma bastante educada, não tenho nada contra essa senhora, pelo contrário, já vi alguns cortes dela interessantes falando sobre psicopatias e sobre psiquiatria, tá? Mas nesse ponto aqui, olha, ela deu uma escorregada, então vou comentar isso com os senhores aqui rapidamente, mas antes tem 3 recados importantes que eu quero passar aqui, tá? O primeiro deles, bastante conhecido, quero te convidar a conhecer o nosso canal, considerar inscrever-se, deixa aqui o seu gostei, isso ajuda muito na divulgação do vídeo aqui na plataforma, deixe o seu comentário também, seja concordando ou discordando de mim, e compartilhe esse vídeo aqui com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que ainda não sabem o que é Red Pill, ficam repetindo aí diversos clichês de quem realmente não se dispôs a estudar o assunto com mais profundidade, e com aquele seu amigo, com aquela sua amiga também, que usam a Bíblia para combater a Red Pill, mas porque realmente também não entenderam muito bem aquilo que as escrituras significam no seu contexto geral, tá? Um segundo recado, quero te convidar também a conhecer a loja que apoia aqui o canal, Mor Semijoias. Dia da Mulher está chegando aí, meu filho. Se você realmente conhece um cisne negro, pode ser sua mãe, sua tia, sua irmã, sei lá, sua avó, ou se você realmente se relaciona com um cisne negro, uma semijoia é sempre um presente muito bom para marcar ali esse momento especial, tá? Agora, de fato, olha, a dona Ana, quero dizer aí para os parentes da dona Ana, os filhos aí, o marido, eventualmente, não sei nem se ela tem filho e se é casada, mas enfim, dona Ana merece um castigozinho, viu? Ela merece um castigozinho, então nada de dar semijoias para ela nesse dia aí de comemoração, né? Dia da Mulher, enfim, que é uma data meio problemática, mas enfim, não estou aqui falando das semijoias. Conheçam lá o perfil deles. E um último recado, gente, esse é muito importante. Vocês sabem que desde que eu criei esse canal aqui, eu sempre tenho permitido as pessoas se expressarem da forma como elas querem. Desde o começo eu recebi muitas críticas porque eu deveria moderar comentários, deveria deletar, mas o meu compromisso aqui sempre foi e continuará a ser com a liberdade de expressão. Então sempre dei liberdade para as pessoas me criticarem, inclusive, né, já fixei comentários de pessoas que me criticaram muitas vezes porque apresentaram bons argumentos para fazer um contraponto ao que eu estava dizendo. Mas, senhores, daqui para frente, até por uma questão didática, por uma questão até pedagógica, eu não vou mais tolerar comentários nos quais os usuários aqui fiquem se agredindo, onde não existe argumentação nenhuma, apenas agressão gratuita. Então, se você agredir o coleguinha ou agredir a coleguinha, a partir de agora, o seu comentário será deletado. Você pode argumentar, meu amigo, de forma intensa, de uma forma, às vezes, até meio agressiva, mas desde que você utilize argumentos. Não ataque as pessoas. Porque, na verdade, meu amigo, incentivar isso é incentivar a ignorância, incentivar a estupidez. Então, eu resolvi realmente deletar esse tipo de comentário aqui. Como eu falei, você pode discordar de mim, você pode ser, inclusive, duro nas suas críticas. Seu comentário será sempre mantido. Mas faça de uma forma, né, minimamente civilizada e inteligente. Então, se xingar, se simplesmente agredir e não tiver nenhum argumento, o seu comentário vai ser deletado e eu tenho certeza que isso vai ser uma forma pedagógica de ensinar as pessoas, nem que seja na marra, a argumentar ao invés de ficar atacando as pessoas, tá? Então, de vez em quando eu vou lembrar esse recado aqui no canal
daqui para frente. Então, senhores, vamos assistir agora esse corte aqui. Então, nós vamos assistindo alguns trechos, eu dou uma pausa e faço alguns comentários sobre o que estará sendo dito pela Dona Ana e pelo Vilela também, que deu umas escorregadas aqui, né? O último assunto, Bia, é o lance dos celibatários, os chamados incel, né? Esse movimento Red Pill, a gente já trouxe um pessoal aqui para tentar explicar o que é isso, se é um movimento que surgiu por causa do feminismo. Celibatário involuntário, né? Olha, me preocupa muito isso, porque cai naquela coisa quase que de não me frustre, né? Porque tenho tanto medo de eu ser também tenho de ser frustrado. Então, tipo assim, não é que eles não tenham sexo, as mulheres é que não veem neles esse homem digno de receber, esse homem bacana de receber sexo. Então, eles acabam tendo ódio das mulheres, que eles colocam que as mulheres só estão interessadas em homens que têm dinheiro e tá. Eu acho que são pessoas muito complicadas, porque por que ele quer aquela mulher que só quer dinheiro, Bom, aqui você já percebe, logo nesse início do corte aqui, uma confusão conceitual, tanto dela, como, eu não sei se foi bem do Vilela também, mas o problema é que o Vilela misturou tudo no mesmo balaio, né? Incel, celibatário e Red Pill. Isso já foi uma confusão conceitual, né? Porque nem todo celibatário é incel. Por exemplo, no momento, eu sou um celibatário voluntário, por amor ao Eterno, por amor à sua palavra, por amor a Yeshua. Eu tenho me mantido, então, num celibato, porque é aquilo que as escrituras esperam do comportamento de um homem que não esteja efetivamente casado com alguma mulher e convivendo com essa mulher, né? Porque casado eu estou, mas isso é outra história. Então, eu sou um celibatário, não sou um incel. E a Ana já vai nessa ideia associando o celibato a incel, enfim. E o Vilela, para piorar, ainda mistura Red Pill nesse balaio todo. Então, assim, são coisas completamente distintas. Os incels são apenas um dos grupos que podem ou não, né, ser beneficiados pela filosofia Red Pill. E aqui que é importante fazer essa distinção mais uma vez, para que pessoas como a Dona Ana, quando forem pesquisar, tenham acesso a um conteúdo mais profundo sobre o Red Pill e não passem uma visão tão superficial como essa que ela acabou esboçando, que na verdade é a opinião de muitos tradicionalistas e de muitos conservadores quando não se aprofundam muito nesse assunto. Eu confesso para vocês que lá no início, alguns anos atrás, quando eu comecei a falar do assunto, eu percebi que era necessário um aprofundamento maior, porque senão eu acabaria também me prendendo aos vários clichês tradicionalistas e conservadores. Então eu fui atrás. E eu acho que as pessoas deveriam ter essa liberdade hoje em dia de falar, olha, eu não vou falar sobre esse assunto, porque eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho conhecimento profundo, ou então, né, eu vou dar uma opinião aqui muito superficial, com base naquilo que eu sei. O problema é que hoje em dia todo mundo quer falar bem e profundamente sobre tudo, né, cara? Isso é impossível, nós não somos enciclopédias ambulantes, né? Vai ter assuntos que você vai dominar um pouco melhor, assuntos que você vai dominar um pouco mais superficialmente. Enfim, tem essa humildade, né? Porque quando você não tem, você acaba dando uma escorregada, né, Dona Ana? Então veja, o que é a Red Pill? Meu amigo, na prática hoje, a Red Pill, ela é um movimento, ela é uma filosofia, que é a concepção que eu acho mais adequada, e ela também é uma praxeologia, uma instrumentação que você pode fornecer ao homem para que ele se oriente na sociedade. Quando eu digo que ela é um movimento, cara, na prática ela se torna um movimento quando você percebe o comportamento de muitos homens, tá, que acabam agindo de forma massiva, de forma, enfim, coletiva e acabam impondo dogmas da Red Pill a outros homens. Os caras dizem, não, o Red Pill tem que agir assim, assim, assim. Meu amigo, você transformou a Red Pill num dogma. E quando você transforma num dogma, você acaba gerando um movimento, tá? Inevitavelmente. Tem muito cara que faz isso. Então, na prática, ela acaba se manifestando como um movimento, embora na essência ela não seja. Quando eu digo que ela é uma filosofia quando ela dá um instrumento de conhecimento para o homem da realidade. E ela é uma praxeologia, sem dúvida alguma, quando o homem simplesmente a utiliza para se orientar em termos práticos na sociedade. Agora, qual que é a essência da Red Pill? Isso é o principal, que os tradicionalistas, os conservadores, e que pessoas como a Dona Ana, não sei se ela é tradicional ou se ela é conservadora, precisam entender. Gente, a Red Pill, ela tem dois princípios muito simples de compreender, não tem nada a ver com ódio às mulheres, como ela coloca também, né? Claro que ela estava falando dos incels, mas eu acho que nem mesmo entre os incels isso é uma regra geral, cara. Claro que vai ter muito incel frustrado, que vai demonstrar misoginia, ódio às mulheres, mas nem entre eles eu diria que isso é a regra. Pelo contrário, a maioria dos incels que eu percebo, eles têm um certo fascínio
e meio que uma coisa mística em relação às mulheres, muito mais do que ódio. Mas vejam, quais são os dois principais pilares da Red Pill? Primeiro, uma quebra do paradigma romântico, essa ideia que nós temos, né, nós homens muitas vezes, e às vezes as mulheres têm de si mesmos, como seres inofensivos, angelicais, que não podem, né, cometer erro nenhum. Não, isso é contrário ao que as escrituras ensinam. As escrituras ensinam que tanto o homem quanto a mulher são seres pecadores, e são seres, assim, capazes de atitudes reprováveis, capazes de cometer pecados gravíssimos. É isso que as escrituras ensinam. Não é que a mulher é santa e o homem é um pecador inveterado. Não, ambos são pecadores. Ambos possuem um aspecto santo e ambos possuem um aspecto profano. Só que o paradigma romântico, no qual nós muitas vezes somos criados, né, principalmente nós homens, de cavalheirismo, do príncipe encantado, da princesa, etc., ele muitas vezes nos cega para essa realidade. Então a Red Pill, ela nos abre os olhos para enxergar isso, né? Estou falando da Red Pill no universo das discussões masculinistas. E um outro ponto fundamental da Red Pill é que ela faz com que o homem enxergue essa sociedade misândrica, essa guerra contra a masculinidade que foi declarada hoje contra os homens no universo jurídico, no universo cultural, no universo sociológico, essa coisa da masculinidade tóxica, desconstrução da masculinidade. Então a Red Pill tem esses dois aspectos. Vejam que não tem nada a ver com ódio contra as mulheres, como ela coloca, né? Como eu falei, nem mesmo no caso dos incels. Qualquer homem pode ser beneficiado pela Red Pill, pode ser um conservador, pode ser um tradicionalista, desde que ele se dedique a estudar a fundo esse assunto, né? E independente da condição dele, pode ser um incel, pode ser um celibatário voluntário, pode ser um homem que já esteja casado, pode ser um homem que esteja na bagaceira aí, né? Falando em termos puramente psicológicos, qualquer homem pode ser beneficiado, independente da condição dele. Então não tem nada a ver associar Red Pill com celibatário e com incel. Como eu falei, os incels são apenas um dos grupos que podem ser beneficiados pela Red Pill. Agora, tem efeitos colaterais? Sim, pode ter efeito colateral, meu amigo. Se você dá um instrumento, né? Se você, por exemplo, dá um instrumento, uma arma para um homem, se um cara for um maluco, ele vai sair por aí cometendo atrocidades. Agora, se ele for um cara de bom senso, ele pode muito bem utilizar aquela arma para defesa pessoal, vai guardar ali e só utilizar no momento certo. Ou se o cara for um atirador esportivo, ele pode então ir para um stand, ficar atirando, ou ficar treinando, ou participar de competições. Ou seja, a Red Pill é um instrumento útil, é um instrumento bom. Agora, depender da perturbação do sujeito, meu amigo, ela pode se tornar algo ruim para ele. Aí tem muito cara que vai para Black Pill, fica na Red Pill. Então vejam, resumindo, a Red Pill em si é algo muito bom, embora ela tenha suas limitações, é uma crítica que eu sempre faço, mas ela, como praxeologia, como alguns gostam de colocar, ela pode ser muito útil. Agora o sujeito também tem que ter algum equilíbrio, né? Então o problema não é a Red Pill, muitas vezes o problema é o próprio desequilíbrio do sujeito que não sabe utilizar esse instrumento corretamente. Então, repito, não tem nada a ver com ódio às mulheres, como ela coloca nessa primeira fala dela aqui, e os incels são apenas um dos grupos. E ela ainda fala um pouco sobre a questão da hipergamia, né? Dos homens que reclamam que as mulheres só pensam em dinheiro. Mas, dona Ana, isso é uma coisa natural. A maioria das mulheres realmente pensam em dinheiro, porque elas ligam o cara possuir dinheiro à segurança que elas vão ter. Tá? Isso é algo até certo ponto natural. Agora, o problema é quando as mulheres exageram nesse amor ao dinheiro, né? Nesse apego, nessa hipergamia. Então, isso é o problema, mas a verdade é essa, a maioria das mulheres gosta de dinheiro. Tem alguma coisa não verdadeira nisso aqui, né? Infelizmente é isso, e as mulheres que realmente são muito aficionadas por dinheiro, em uma sociedade como a nossa, que é cada vez mais materialista, sem dúvida alguma vai incentivar as mulheres a irem nessa linha, tá? Mas assim, não tem nenhum absurdo nisso aqui, realmente a maioria das mulheres gosta de dinheiro, então isso não é uma crítica, né, da Red Pill, isso é uma observação natural, uma observação da psicologia das mulheres, né, da forma como elas funcionam. Mas ele coloca como se as mulheres não estão aptas a serem servis, a cumprir sua função feminina. É muito complicado que isso tem uma mistura religiosa, cultural, e eu acho que são pessoas que têm dificuldade nos relacionamentos e acabam taxando pessoas disso ou daquilo, como se elas tivessem que servi-los, né? Tem os Big Towns também, né? Que
Que é, tipo, ele só se relaciona pra sexo, mas não quer casar, não quer relacionamento, porque acha que a mulher vai tirar tudo dele. Não, exatamente. É como se você começa o seguinte: se você vai se relacionar com alguém, seja homem, seja mulher, seja o que for, se você parte do princípio que é o inimigo, não é relação. Não. É uso. Né? Então, se alguém está usando alguém, certamente não é como eles colocam. Aqui ela traz mais algumas questões interessantes, tá? A primeira coisa, essa questão de a mulher ser servil, né, como uma questão cultural ou como uma questão religiosa. Como uma questão religiosa eu não vou nem falar agora, porque ela vai falar mais à frente sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, enfim. Mas vejam, do ponto de vista social, essa questão da servidão da mulher, meu amigo, isso não tem nada a ver com Red Pill. Eu vou além, não tem nada a ver também com questão de tradicionalismo, nem com os conservadores que seja, muito menos tem a ver com as Escrituras. Então veja, não é servilismo, é submissão da mulher, está mais associado a um paradigma tradicional e a um paradigma conservador do que a Red Pill. Não tem nada a ver, está misturando coisas aqui que definitivamente não tem nada a ver. Então, do ponto de vista cultural, essa questão da submissão da mulher, ela existe muito antes de existir Red Pill ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Então ela faz uma confusão aqui, sem dúvida alguma, e acaba misturando coisas. Agora, ela diz uma coisa muito interessante quando o Vilela fala sobre a questão dos MGTOWs, né? De fato, cara, é uma esquizofrenia que eu nunca tanquei. Essa dos caras que criticam a promiscuidade das mulheres, criticam o comportamento delas, mas ao mesmo tempo dizem que só usam as mulheres para sexo. Cara, desculpa. Você pode dar uma justificativa da forma como você quiser. Ah, Duarte, mas a promiscuidade da mulher é pior do que a do homem. E eu concordo que em muitos aspectos ela seja mesmo, principalmente dentro de um relacionamento. Enfim, mas isso não vem ao caso nesse vídeo agora. Mas, meu amigo, em última análise, eu não tanco essa contradição. Do ponto de vista das escrituras, tá todo mundo errado. Tanto a mulher que acaba se objetificando, sendo promíscua, e o cara que também acaba se objetificando e sendo promíscuo. Então, nesse ponto, ela tá correta. Não existe relacionamento se duas pessoas estão se objetificando, né? Se duas pessoas estão ali tendo um relacionamento completamente objetificado. Então, realmente, nesse ponto, eu tenho que concordar com ela, porque é uma questão que eu sempre critiquei, inclusive, né? Já critico há anos aqui no canal o comportamento desses homens. Vocês estão retroalimentando um sistema que vocês criticam e estão fazendo isso de modo esquizofrênico. Mas enfim, vamos para o final do corte aqui, não é? Mas tem muita coisa interessante nesse final aqui para comentar. Como eu falei, não é um corte muito grande. Vamos dar sequência aqui. Me apavora um pouco isso. Me lembra uma coisa meio... Mas isso você vê só do lado do homem ou também tem um movimento feminino também de eu vou ficar sozinha? Mais Chega dos de homens, eu também mais vejo dos isso. homens, com certeza, mais dos homens, disparadamente. Eu acho que isso faz parte desse radicalismo, né, de ter que colocar, a mulher tem que ser assim, o homem tem que ser assim, o homem provedor, a mulher tem que ser servil, tá na Bíblia, tá não sei aonde, tá não sei o quê. Eu acho que a gente tem que considerar que a Bíblia foi escrita há muito tempo por muitas pessoas. Tem muita coisa que não tem na Bíblia. Não tem moto na Bíblia. Exatamente. Tem. Então, assim, a gente tem que ter sempre olhar o que está em volta, em que época foi aquilo, como foi feito. E se você olhar bem, pelo menos no Novo Testamento, eu nunca vi Jesus fazer essas distinções ou impor essas condições. Então, toda vez Ele que até eu era tenho... questionado sobre isso. Toda vez que eu tenho dúvida, eu falo assim, o que Jesus acharia disso? E eu me sinto muito bem de achar que eu estou agindo como ele possivelmente agiria, claro. Total. Bom, então aqui encerra o corte dela, mas, cara, ela falou nessa última fala aqui coisas muito interessantes que merecem, enfim, ser destacadas aqui no final desse vídeo, né? Primeira coisa, cara, quando ela diz que ela percebe essa tendência maior de ódio por parte dos homens, cara, eu discordo completamente. Eu faço um contraponto radical aqui contra ela. Vejam, cara, a maioria dos homens, mesmo aqueles que são Red Pill, até os incels eu coloco aqui nesse grupo, a maioria dos homens, sejam de que corrente filosófica, praxeológica, ou de que movimento for, quase nunca, em geral, tá? Tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando de forma genérica, de forma geral, né? De forma genérica aqui nesse vídeo. Claro que vai existir exceção para tudo que eu tô falando aqui, né? Mas não dá para ficar entrando nos pormenores de cada exceção. Mas, em geral, os homens nunca vão reprovar as mulheres em si.
o feminino em si. Existem aspectos da feminilidade ou do comportamento das mulheres que nos desagradam, que desagradam os homens em geral, como, por exemplo, a promiscuidade. Os homens em geral não gostam de se relacionar com mulheres promíscuas, mulheres que já foram de vários homens. Um outro aspecto da feminilidade ou do comportamento feminino hoje, que sem dúvida alguma, e eu batendo aqui na mesa, estou fazendo a tela tremer, mas enfim, que acaba desagradando os homens, sem dúvida alguma, essa hipergamia exagerada, que faz com que uma mulher perca completamente o senso de realidade e busque relacionamentos apenas com homens que estão completamente fora, inclusive, do aspecto de possibilidade delas, né, do espectro de possibilidade real delas de se relacionar. Então, aspectos das mulheres incomodam os homens, ou às vezes realmente nos provocam ali uma sensação de raiva, de indignação. Mas insisto, nunca é contra as mulheres de uma forma geral. Agora, meu amigo, já do ponto de vista do feminismo, principalmente da terceira onda, o ódio não é contra aspectos da masculinidade, é contra a masculinidade em si. Você pega livros, por exemplo, como aquele que inclusive a Manuela Dávila andou fazendo propaganda um tempo atrás, né? O homem tem que acabar. Você pega um monte de mulheres hoje que dizem: eu não queria gostar de homem, como é ruim se relacionar com homem. Tem feministas que claramente pregam um discurso de extermínio dos homens, que os homens são inúteis, nós não precisamos de homens para nada. Você tem hoje em dia a cultura de que todo homem é um em potencial, vocês já sabem o que eu quero dizer. Enfim, você tem toda uma cultura sendo desenvolvida na cabeça das jovens, né, das adolescentes, das meninas, de que homem não presta para nada, de que homem, etc. Meu amigo, o problema é que as pessoas já não conseguem enxergar o quanto isso é um discurso de ódio. O feminismo, ele já fez com que a janela de Overton, né, fosse tão assim aberta no que diz respeito à misandria e ao ódio aos homens, que a gente já não consegue mais enxergar, cara, que isso é um discurso de puro ódio, é um discurso realmente de extermínio do sexo masculino. Então é muito mais generalizado hoje um ódio coletivo, ou na maioria das mulheres, do que nos homens, porque, insisto, como eu falei, os homens reprovam certos comportamentos das mulheres, mas não é da natureza do homem, da natureza masculina, odiar a mulher em si. Agora, as mulheres hoje, elas fazem parte de um discurso ideológico que faz com que elas odeiem os homens. Então, assim, o problema é que uma fala dela ignora isso. Ela pega um pequeno grupo de homens, no caso dos incels, e como eu disse, ainda um pequeno grupo dentro dos incels, que eu acho que nem de longe eu acho que é a maioria, e ela generaliza para todos os homens. Meu amigo, isso não é verdade. Eu não tenho ódio nenhum de mulher, mas nem de longe. E assim, a maioria dos homens que eu conheço não tem um ódio categórico contra as mulheres. Agora, já mulheres, cara, você vê que o discurso feminista de terceira onda, ele prega o fim da masculinidade. Na prática é isso, um ódio ao masculino. Então, eu discordo radicalmente quando ela diz que percebe esse tipo de comportamento majoritariamente na parte dos homens. Não é, desculpa. O meu contraponto aqui é, quem está sendo ensinado a odiar o sexo masculino, no caso, são as mulheres. E não é um aspecto do sexo masculino, insisto, mas é o sexo masculino em si. Tá? Então esse é um primeiro ponto que eu discordo muito dessa fala dela. Um segundo ponto que eu discordo demais, essa confusão que as pessoas fazem sobre a proposta de relacionamento das escrituras. Meu amigo, as escrituras são claras. Existe um modelo ali, um paradigma de relacionamento que é muito claro. Ele é patriarcal, ele não é monogâmico compulsório. Um modelo que sim defende a ideia de que a mulher deva ser submissa ao marido. Ponto. Goste você disso ou não. Ela chega a citar, mas eu nunca vi no Novo Testamento. Meu amigo, como não, dona Beatriz? Você nunca leu o que Paulo escreveu na carta dele aos Efésios, no capítulo, eu vou até ler aqui, capítulo 5, a partir do 20. Veja o que Paulo escreve, a partir do versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Machia é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E na sequência ele diz que os maridos devem amar as mulheres, assim como o Mashiach também amou a igreja. Então vejam, como que no Novo Testamento não tem nada falando sobre a questão da submissão das mulheres. E vejam,
Se você acha que o que Shaul falou, né, ou Paulo falou, é diferente do que Moisés falou, que é diferente do que Yeshua ou Yahusha, né? Tem essa controvérsia do nome aí, enfim, não é o caso agora. Se você acha que cada um estava falando uma coisa diferente, meu amigo, você não entendeu as escrituras. Porque aí depois ela vem e fala então do Messias paz e amor, né? Que é aquele Messias que aceita qualquer coisa, é aquele Messias relativista. Meu amigo, Yeshua é o Messias da Torá. Por isso que ela fala, eu não lembro de Jesus falando sobre essas coisas. Para que ele ia falar se já tem a Torá falando o tempo todo? Por exemplo, na Torá, sobre a questão da submissão, é dito o seguinte, né? Quando logo após a queda do homem, o Eterno diz para Eva o seguinte, olha, uma das coisas que o Eterno diz para ela é o seguinte, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então vejam, Paulo não tirou do nada essa ideia que ele apresenta em Efésios. O próprio Mashiach, quando vai falar sobre questões relativas a casamento, ele volta para a Torá. Quando ele fala, olha, o que Deus uniu, o homem não separe. Então não existe esse Yeshua, esse Jesus que o pessoal criou, né? Que é o Jesus Cristo do domingo. Ele é o Jesus Cristo que realmente aceita qualquer coisa. É o Jesus hippie, é o Jesus paz e amor, é o Jesus que não tem ali, né? Não está ligado a nenhum modelo ou um padrão de família bíblico. Por quê? Porque ele é o Jesus do domingo, né? Ele é o Jesus que aceita qualquer coisa. Então vejam, é fundamental, meus amigos, que nós retornemos ao Yeshua HaMashiach do sábado, da Torá, porque ali as coisas estão claramente colocadas, ali a gente não tem o que contestar, ali está tudo de forma explícita. Então, quando ela fala de um Jesus que não fala dessas coisas, é porque a Torá já é muito clara, e a Torá era o livro que ele praticava, a Torá era o livro que ele seguia, a Torá é o livro que ele cumpriu. Não faz absolutamente nenhum sentido as pessoas hoje quererem ler a Bíblia, e não, eu acredito nas Escrituras, mas eu acho que Paulo era machista, eu acho que Pedro era machista, eu acho que a Torá foi machista. Então você não acredita nas Escrituras, meu filho, você não acredita nas Escrituras, minha filha. É o que eu mais vejo, mulher falando isso, homem falando isso. Então você não acredita no modelo de família das Escrituras. E mais, por mais que você às vezes discorde realmente do que ela falou e do que essas mulheres e esses homens que, né, falam que a Bíblia foi machista, etc. Meu amigo, mas se você diz que acredita no modelo ou no padrão bíblico das Escrituras de família, mas defende uma família monogâmica compulsória, meu filho, desculpa, você também não defende o padrão das Escrituras. Eu sei que pode parecer uma coisa, né, que sempre irrita os homens e as mulheres em geral que dizem acreditar nas Escrituras, mas é isso. Então, esse modelo que esse pessoal defende, né, desse Jesus hippie, desse Jesus paz e amor, é um Jesus que está completamente desconectado da Torá. E a consequência é essa. É um Jesus que não vê ali nenhum problema em você estar em uma família completamente disfuncional, igualitária, dentro desse paradigma moderno de família, etc, etc, que não tem levado a lugar nenhum. Portanto, dona Ana, né, eu queria colocar esses contrapontos ao que você tem falado aqui. Desculpa, Red Pill não é essa coisa muito reducionista e simplista que você colocou. As Escrituras têm um padrão claro de Gênesis e Apocalipse de família, e esse padrão, sim, determina que a mulher seja submissa ao marido e ponto final. Goste você ou não, você pode até falar, não, isso é uma coisa muito retrógrada, e etc. Agora, quando você, por exemplo, relativiza a Bíblia e diz que a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, a gente tem que olhar o contexto, etc, etc. Mas aí você vai e fala na sequência de Jesus, então desculpa, porque Yeshua é a própria palavra do Eterno. Então, se você vai falar de Jesus, então você tem que falar das Escrituras, não tem como. E esse Jesus que vocês conhecem, me desculpa, não é o Yeshua a quem hoje eu sirvo e a quem eu tenho anunciado, porque o Yeshua que realmente tem se revelado a mim cada vez mais, de forma cada vez mais intensa, é aquele que é a própria Torá viva. E nessa Torá existe uma forma muito clara de como uma família deve funcionar. Insisto, é uma família patriarcal, que não é de monogamia compulsória e que sim, tem uma hierarquia muito clara estabelecida. Isso não significa que o homem possa oprimir a mulher, que o homem possa maltratar a mulher. Novamente, só uma pessoa que não entende aquilo que as Escrituras realmente apresentam e colocam como proposta de família, vão defender algo nessa linha. Ok, senhores? Então, era mais ou menos isso. Eu sei que já ficou um vídeo enorme, mas eu ainda tentei resumir um pouco o que ela falou, apresentar alguns contrapontos aqui. Espero que possa ter alguma utilidade. Lembrando sempre de uma coisa, senhores, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno
nos dê sabedoria.